Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje vou fazer um vídeo falando sobre os meus top 5 livros de fantasia preferidos. Em quinto lugar vai O Lado Mais Sombrio, que na verdade é uma trilogia. Que tem o segundo livro, que é Qualquer Outro Lugar, e o terceiro, que é A Trave e Espelho. Esses livros são uma releitura mais sombria da verdadeira história da Alice do País das Maravilhas. Conta a história da Alice, que é a neta da Alice do País das Maravilhas, que descobre que todas as mulheres da família dela carregam uma maldição e acabam enlouquecendo, inclusive a mãe dela, que está internada no hospital psiquiátrico. Alice, ela começa a escutar animais e plantas, e então é nessa hora que ela decide ir até o País das Maravilhas, que é um lugar muito mais sombrio e macabro do que no verdadeiro conto infantil. Ela vai até lá para tentar quebrar essa maldição. Então é mais ou menos isso que conta o livro. E, assim, eu acho muito bom esse livro, eu gosto muito dele. Claramente, as capas não me agradam muito, mas a história é muito boa. O próximo livro é um livro que divide muitas opiniões, que é Corte de Espinhos e Rosas, que na verdade eu gosto de todos eles, né? E pra quem não sabe do que o livro fala, conta a história de uma jovem humana que vive na pobreza com os pais e para se sustentar ela decide caçar. Um belo dia ela acaba matando um lobo, que ela descobre tarde demais que aquilo não era um lobo, e sim uma espécie de fada. Como punição, ela é levada para o mundo mágico dos féricos. E conforme ela vai vivendo lá, ela descobre que o mundo dos féricos é muito mais complexo e perigoso do que parece. Aos poucos, nasce uma relação entre eles e ela também descobre que tem uma antiga maldição que é capaz de destruir todos os féricos, e ela descobre que ela é a única capaz de destruir essa maldição. Em terceiro lugar, vai O Lar da Senhora Peregrina para Crianças Peculiares, que na verdade também é uma trilogia. Tem mais 2 livros, na verdade, né? A não ser esses 3 aqui. Mas tem um filme também, mas eu não achei nada a ver o filme com o livro, pra ser bem sincera, né? Enfim, conta a história de Jacob, um menino de 16 anos que passa a infância toda escutando histórias sobre crianças com habilidades especiais que seu avô contava para ele. Esse orfanato era comandado por uma senhora chamada Peregrina, e nesse orfanato tinha crianças que sabiam voar, tinha crianças que eram invisíveis, crianças que tinham forças sobre-humanas. Quando o avô de Jacob morre, ele parte para o país de Gales, que é onde esse orfanato existia. Lá ele encontra as ruínas do orfanato e acaba descobrindo que as histórias que o avô contava eram mais reais do que ele imaginava. Ele então conhece as crianças peculiares que vivem presas numa fenda do tempo, que vivem o mesmo dia repetidamente para se proteger de uma força sobrenatural. Em segundo lugar, vai um livro um pouco mais diferente de fantasia, que é Cersei. Cersei é filha de um deus, ela é rejeitada pelos pais e temida pelos imortais. Ela acaba descobrindo que ela não precisa de um trono nem de um exército para ser poderosa, ela tem a magia. Ela é enviada sozinha para uma ilha em que ela tem que enfrentar diversos monstros e deuses e coisas do tipo. Seu maior desafio será encontrar seu lugar no mundo, onde ser mulher e ser livre pode ser um ato de rebeldia. Esse livro de fantasia é incrível, pois é uma história de coragem, poder feminino e transformação. Então eu recomendo muito que vocês leiam esse livro se vocês ainda não leram. Ele é incrível, vale muito a pena. Em primeiríssimo lugar vai um livro que tem um xodó muito grande por ele, que é Filha da Floresta. Que na verdade é uma trilogia também, né? Que é, o segundo é Filho das Sombras e o terceiro, Filho da Profecia. As capas não são muito bonitas, né? Mas a história é muito boa mesmo. Eu gosto muito, assim. É mais uma história de mitologia, só que dessa vez é mitologia celta. Esse livro se passa na Irlanda e conta a história de Sorka, que é a 7ª filha de um guerreiro. Ela é a única menina da família e ela cresceu livre na floresta, aprendendo sobre a natureza e sobre as lendas do lugar, mas tudo muda. Uma nova madrasta sombria chega. Seus irmãos são amaldiçoados e transformados em cisnes, e ela é a única capaz de salvá-los. Para isso, deve enfrentar uma jornada brutal e silenciosa. Ela deve permanecer em silêncio durante toda a jornada em que ela cumpre um papel que é quase impossível, mesmo que isso custasse a liberdade, a voz e o coração dela. Enfim, esse livro aqui é uma mistura de conto de fadas, romance histórico e mitologia celta. E ela tem uma protagonista extremamente forte, resiliente e corajosa, então você acaba aprendendo muitas coisas com ela sobre não desistir fácil do que você quer. Enfim, eu amo esse livro e pra mim ele é 10/10, com certeza. Esses foram meus 5 livros preferidos, eu diria, não sei, eu tenho muitos que eu gosto, mas esses são os principais. Comenta ali embaixo se vocês também já leram um deles e o que vocês acharam deles, se gostaram deles também. Muito obrigada por assistir. Tchau!